Boa noite, pessoal. Nessa videoaula a gente vai estar refinando o nosso projeto, nosso formulário de cliente aqui, né? Vamos estar deixando ele redondinho para funcionar no sistema. Então, primeira coisa, vamos colocar nomes nos componentes, tá? A questão dos nomes são importantes, porque olha só essa bagunça aqui no structure, ó. Né? Não dá para saber quem é quem, tá? Essa bagunça aqui. A questão dos labels é irrelevante, porque os labels a gente não vai mexer, né? Mas já na questão dos demais componentes aqui é importante isso daí, tá? Por uma questão de organização. A gente não vai pôr nome em todos por enquanto, porque alguns vão ter que ser trocados, como é o caso do ativo e do sexo, né? Então vamos fazer, olha só. Selecionando o primeiro dbEdit, a dbEdit 1 é o nosso código, né? Então o nome dele aqui a gente vai deixar como dbe de dbEdit id, né? Olha lá, ó, já está aqui dbi id, né? Ativo a gente pula por enquanto. Nome, né? dbe, opa, botão errado, né? dbe nome. Sexo a gente pula também por enquanto. O curso dbe curso. Escola, né? dbe escola. dbe e-mail. dbe senha. dbe cadastro. E dbe inativo. Os nomes estão todos organizados certinhos agora. A questão do ativo aqui, a gente vai apagar esse dbEdit, né? Então seleciona esse dbEdit, a gente vai apagar, porque no lugar dele a gente vai aqui na aba Controls e vamos colocar um tdb combo box, né? Vai ser parecido um combo box comum, com a vantagem de que ele mostra a informação que está no banco de dados e ele já cadastra a informação no banco de dados também. Então coloca um db combo box, ajusta o tamanho certinho para não ficar muito grande, né? E já aproveita e muda o nome para dbc sexo. Opa, não, dbc ativo, né? Sexo é o próximo. dbc ativo. No sexo é a mesma coisa, apaga o dbEdit, coloca um combo box no lugar, db combo box no lugar, melhor dizendo, né? Ajusta certinho lá a questão dos alinhamentos, ajusta o tamanho e muda o nome para dbc sexo, tá? Então ele consegue buscar os dados que está no banco, tá, pessoal? O db combo box vai ser aquele componentezinho que você clica e aparece a lista. Ele vai conseguir buscar os dados que está no banco, mas só se a gente cadastrar os itens que são válidos, né, na lista. Observe que a lista está vazia, ó. A lista está vazia, né? Ele não consegue saber qual é a lista de possíveis valores. A gente tem que deixar isso claro, né? Na propriedade itens, então seleciona o ativo aqui, ó, procura a propriedade itens, clica no botãozinho, né? Então quais são os valores válidos? São os valores que estão no banco de dados. O ativo ele pode aceitar S ou N, né? Então coloca um valor em cada linha diferente, S para sim e N para não, né? Ok. O sexo é a mesma coisa, acha a propriedade de itens, os possíveis valores que ele aceita é M de masculino ou F de feminino. Ah, professor, como é que você sabe isso, né? Tá lá no MySQL, ó.
Se eu abrir o MySQL aqui, pegar o nosso cantina, né? Fizer um describe da tabela cliente, olha lá, ó, campo sexo, né? Ele é um enum que vai aceitar apenas M ou F. Qualquer valor que não seja M ou não seja F, ele desconsidera e dá erro, né? O ativo é a mesma coisa, enum que aceita só S ou N. Então, meus itens têm que ser exatamente iguais, para não ter problema aí. Então, se eu mandar rodar agora, detalhe, tem que configurar, né? Não configuramos a lista, temos que configurar o data source. Então, pega o ativo, configura o data source para DS, pega o data field e configura para C underline ativo, né? Lá já apareceu o S. Sexo é a mesma coisa, né? Configura o data source para DS e o campo C underline sexo. Mandando executar agora, olha que beleza, ó. Pegando o João José da Silva, S ou N, olha lá, ó. M ou F. Tá? Então assim a gente evita que o usuário passe um valor errado para o banco de dados e aí o banco de dados, por segurança, não permita o cadastro dessa informação. E aí a gente evita também que, se não acontecer isso, a gente evita do cliente estar ligando para a gente falando, o sistema está com problema, está dando um erro, né? Porque ele não vai entender nada do que está acontecendo. Então, problema resolvido aí, ó. Tá? Só usando o Combo Box no lugar já está o problema resolvido, né? Vamos fazer algumas configurações aqui também, né? Para deixar uma coisa certinha aqui, ó. Então, primeira coisa, geralmente no sistema a gente costuma fazer com que todos os cadastros no banco de dados sejam feitos na letra maiúscula, né? Isso deixa o texto mais legível, deixa uma coisa mais organizada também, para que o usuário não fique bagunçando minúsculas e maiúsculas nos nossos dados, né? Quem já pegou relatório de alguma empresa que usa sistema informatizado, talvez já tenha notado isso daí, tá? Como é que a gente faz isso para fazer com que as letras fiquem sempre maiúsculas e o cara não consiga escrever usando letras minúsculas, né? É só pegar o componente e procurar pela propriedade char case, né? Olha lá, char case, né? O EC normal aceita maiúsculas e minúsculas, né? Lowercase vai ser apenas minúsculas, uppercase vai ser apenas maiúsculas. Então vamos selecionar todos. Seleciona todos aí, né? Menos o e-mail, porque o endereço de e-mail é sempre em minúsculo, né? Então seleciona todos. E o senha também não, né? Porque o senha o cara pode usar caracteres maiúsculos e minúsculos para ter uma senha mais segura. Então deixa só o e-mail e a senha de fora, né? Então eu peguei aqui dbedit, combo box, né? E assim por diante. Vão lá em char case e muda para uppercase. Assim só vai ser possível digitar letras maiúsculas, minúsculas não, tá? E-mail, a gente vai selecionar e-mail e vai pegar o oposto. O char case vai ser lowercase, porque endereço de e-mail não vai ter letras maiúsculas, né? Senha a gente deixa normal mesmo, porque como eu disse, ele pode usar letras maiúsculas e minúsculas para conseguir uma senha mais forte, tá? Então, já configuramos a questão aqui, né? Que mais, professor, que é interessante facilitar para o usuário, né? Que mais que é importante facilitar para o usuário? Se eu rodar aqui, pessoal, observa o seguinte, ó. Nem sempre é interessante para o usuário, para cada campo, ele ter que ficar clicando com o mouse, né? Então, eu digitei o cliente padrão, né? Digitei qualquer coisa aqui, né? Aí eu vou digitar o curso, eu tenho que vir com o mouse aqui e clicar, né?
o cliente perde, né, o usuário aí perde a agilidade para trabalhar com o sistema. É muito mais rápido ele usar só o teclado para esses casos, tá? Então como é que a gente pode configurar isso daí, né? Vocês já sabem da tecla Tab. Quando eu uso a tecla Tab, ó, ele automaticamente pula para um próximo componente, né? Se eu usar o Shift Tab, ele volta para o componente anterior. Mas observa a bagunça, ó. Ele está em curso. Eu apertei Tab, ele veio para a escola. Eu apertei Tab, ao invés de ele vir para e-mail, ele foi parar lá em cadastro, ó. Apertei Tab de novo, ele veio para inativo. Apertei Tab, ele foi parar lá no Combo Box ativo. Mais uma vez foi para insexo. Está bagunçada a ordem da tabulação, né? A ordem dos nossos tabs está bagunçada. Como é que a gente arruma isso daí? Cada componente gráfico aí no Delphi, né, vai ter a propriedade tab stop, para dizer se o tab vai funcionar ou não para aquele componente, né? Se ele pode ou não receber o foco quando a pessoa apertar tab, e o tab order aí para definir a ordem, né, desse tab. Então, se esse cara é o 1 e esse cara é o 4, né, significa que quando eu estiver nesse cara e apertar o tab, não tem como ele vir parar aqui. Tá certo? Simplesmente não tem como ele vir parar aqui. Então a gente tem que ficar regulando isso daí. Eu quero que esse cara seja o primeiro, né? Eu quero que o foco comece aqui, né? Então eu venho e coloco o tab order como 0. Eu quero que esse cara seja o segundo. Eu venho e coloco o tab order como 1, né? E assim por diante, tá? Mas isso aí é muito complicado, vai levar muito tempo, né? Não tem uma forma melhor de fazer? Tem, né? Clica com o botão direito em cima do Group Box, que é onde está todos os nossos componentes aqui, ó, né? A gente tem aqui nas opções, ó, Tab Order, né? Ordem de tabulação. E a gente regula por aqui, ó. Ó como é que a questão do nome é importante, ó. Como os componentes estão com nomes, eu consigo saber exatamente qual vai ser a ordem dos campos na lista. Se tivesse com os nomes padrões do Delphi ia ficar difícil, né? Então eu quero que comece pelo ID, depois eu quero que vá para o ativo, né? E não para o nome. Então eu venho aqui no ativo e vou subindo ele para ficar embaixo do ID, né? Depois vai para nome, beleza. Ao invés de ir para e-mail, eu quero que vá para sexo. Então aumenta aqui a ordem, né? Sobe o sexo na ordem. Depois, ao invés de ir para e-mail, eu quero que vá para curso. Depois de curso, eu quero que vá para escola. Depois sim, e-mail, senha, cadastro e inativo. Então a ordem arrumada aqui, né? Ele já configura aquela numeração para a gente no Tab Order. Testando, olha lá, ó. Então, 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Aí ficou certinho, tá? Vamos configurar também a ordem de tabulação para os botões, né? Então, clica no painel, botão direito, Tab Order. Então, eu quero que comece pelo botão salvar, depois vá para o cancelar e depois vá para o fechar, né? Ok, tá? O ID, o código do cliente, no banco de dados é autoincremental. Olha lá, CID, né? Autoincremente. Então o usuário não vai poder digitar valor para esse código. Então vamos garantir de que isso não aconteça, né? Seleciona o TDB ID aí, né? Vai lá na propriedade Read Only, né? Somente leitura. Onde que está? Tá aqui, ó, somente leitura. E marca para true, né? Ele vai ser somente leitura. Data de cadastro e data inativo, o usuário também não vai poder mexer. Ele não vai poder digitar, ele só pode ver. Então faz a mesma coisa. Seleciona o data de cadastro, marca somente leitura. O data inativo, marca o somente leitura, né? Então assim ele consegue ver. Consegue até copiar o valor se quiser, mas ele não consegue alterar, né?
eu também... mas se esse cara é somente leitura e esse cara é somente leitura, não tem por que o tab ficar parando neles, né? Não tem por que a tabulação, apertar a tecla tab, jogar o foco para esse componente, né? Melhor ainda, vamos desativar a tabulação. Então a gente pode selecionar os 3 componentes aí para ficar mais rápido, né? E desliga o tab stop, né? Ou seja, a tecla tab vai jogar o foco para cá, ou para cá, ou para cá? Não, né? Automaticamente, então ele vai começar no segundo da posição, que vai ser o ativo. Olha lá. Já começou no ativo, estão vendo? Porque esse cara não tem tab stop, esse cara também não, esse cara também não, né? Esses tem, então quando eu apertar tab ele vai percorrer o nome, sexo, curso, escola, e-mail, senha, data de cadastro e data inativo não tem tab stop, então a ideia é que ele vá parar aqui no painel, ó. Como esse cara está desabilitado, ele deve vir parar aqui no fechar. Olha lá, ó, veio para o fechar, né? Se eu apertar o tab de novo, acredito eu que ele reinicie, né? Volte aqui para o nosso Growthbox na questão do ativo. Olha lá, beleza, voltou para o Growthbox na questão do ativo, né? Então ele fica nesse loop de tabulação aí, né? Não para nesse, não para nesse e não para nesse. Então vocês vão fazer isso para todos os componentes, para todos os formulários que vocês ainda vão criar, né? Formulário de funcionário, formulário de produto. Vocês vão fazer o mesmo esquema. Vocês vão herdar do modelo dados, né? Vão inserir os campos, aqueles campos que forem enum no banco de dados, vocês vão substituir por combo box, né? DB combo box, e cadastrar os itens na lista certinho para não ter problema, né? E aqueles campos que o usuário não for ter a permissão de mexer, vocês vão colocar como somente leitura para que ele não possa mudar os valores, né? E vocês vão tirar a tabulação deles para que o cara não consiga acessar usando a tecla tab, né? Só se for o caso com o mouse aí, mas a tecla tab não, tá? Para poder ficar certinho o nosso formulário, tá, pessoal? Não se esqueçam disso, vocês vão ter que fazer isso daqui a pouquinho, né? Fazer mais tabelas. Só para finalizar, né? Vamos resolver o problema da senha, ó. A senha está sendo mostrada, isso daqui é uma falha de segurança muito grande, né? Qualquer funcionário da empresa que tiver acesso ao sistema consegue ver a senha de qualquer cliente e se passar por ele, se for o caso, na internet, né? Então vamos deixar isso aqui na forma de caixa de texto de senha mesmo, né? Procura pela propriedade password char, se não me engano, tá aqui, ó. Password char, né? Se tiver o quadrado 0 aí, ele vai mostrar o que a pessoa digitar. Se eu colocar a letra K, né, tudo aquilo que a pessoa digitar vai ser substituído por K. Olha só, K, 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 K. Ah, é tudo K? Não, né? Na verdade é de 1 a 8, olha lá. E não tudo K, né? Mas como eu pus o K, ele simplesmente substitui o que aparece, tá? Nesse caso, o que é interessante para a gente é colocar um asterisco, né? Que é o padrãozão lá, ó. Colocando um asterisco aparecem as bolinhas da senha. Mas para inovar eu poderia colocar um arroba, eu poderia colocar um quadrado, poderia colocar um cifrão, né? Tanto faz, aí vai do que eu quiser, né? Mas vamos deixar o asterisco, que é o padrão mesmo, tá? Então, olha lá, tudo padrãozão aqui, né? Vamos configurar esse cara e esse cara para mostrar os dados de forma centralizada, não ficar sobrando esses espaços aí, né? Ao invés de a gente configurar aqui, a gente configura direto na tabela para não ter que ficar configurando em 2, 3 lugares diferentes. Então, voltando no nosso data módulo, abrindo a tabela, seleciona o campo de cadastro e faz o alinhamento dele ser centralizado.
Seleciona o inativo e a mesma coisa, faz o alinhamento ser centralizado. Detalhe, olha lá pessoal, ele está mostrando, cadê o meu dados aqui? Já está centralizado, ó, beleza. Ele está mostrando aqui a data, né, dia, mês e ano. E 2 dígitos para hora, 2 para minutos, 2 para segundos, né? Esse é o padrãozão que ele reconheceu, né? Eu poderia estar usando o display format para campos de data aí, né? E campos numéricos também, como o caso de D, né? Eu poderia estar usando o display format do meu campo, aqui do cdata cadastro, né? Para poder definir uma máscara para ele mostrar. Eu não quero que ele mostre primeiro o dia, eu quero que ele mostre primeiro o mês, por exemplo. Ou eu quero que ele mostre o dia na forma de escrita, né? Ao invés de 30, apareça lá segunda-feira, né? Ou terça-feira, dia 30, bababá, bababá. Eu consigo fazer isso pelo display format, tá? Se eu acessar a ajuda do Delphi aqui apertando um F1 com o display format marcado, ele vai trazer aqui, ó, todos os caracteres que vocês podem usar dentro do display format e o que é cada caractere, tá? Aí é só fazer a leitura, né? Professor, tá em inglês. Sim, tá em inglês, né? Já falei para vocês se acostumarem com isso, né? Acostumem-se com isso, quanto antes vocês se acostumarem, mais cedo vocês deixam de sofrer, tá? Então, para garantir de que sempre vai funcionar corretamente, né? Independente aí de qual seja a versão do sistema ou qual seja a configuração do sistema operacional, né? Vamos definir o nosso próprio display format, né? Então eu quero que apareça primeiro os dias, eu quero dias com leading de 0, né? Se for menor que 10 eu quero que apareça o 0. Então DD para dia, MM para mês, YYY para ano, espacinho, traço, né? Ao invés de aparecer só o espaço, vai ter que aparecer espacinho, traço, espaço. A hora, né? HH para hora, se eu não me engano acho que é NN para minutos, SS para segundos. Pronto, é isso mesmo. Só de apertar Enter, olha o espaço aparecendo aqui com um traço, né? É isso aí mesmo. Copie o mesmo display format para data inativo. Vocês vão ter que fazer isso para todas as tabelas. Vão ter que fazer isso também para a tabela de funcionário, né? A questão das datas que vocês têm aqui. Então, olha lá o display format para inativo, display format. No caso de cliente, acho que não tem nascimento, né? Nome, não. Então, beleza. Produto, né? Data de cadastro, display format. Todos vão seguir o mesmo padrão, a mesma máscara para exibir as datas e as horas aí, né? Acho que é só isso de data nessas 3 tabelas, né? Venda a gente vai deixar mais para frente, tá? Então a gente vai, esses pequenos detalhes, pessoal, que faz o nosso sistema ser um sistema com qualidade no final das contas, tá? São essas pequenas coisinhas aí, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai ver como fazer a programação desse formulário de modo que os botões salvar e cancelar fiquem habilitados quando for necessário, né? Sejam habilitados sozinhos quando forem necessários, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aí.